Edgar, vamos falar aqui sobre uma coisa que aconteceu na segunda-feira. Ô, Paulinha, peraí, deixa eu só lembrar uma coisa. Opa! Isso daí que o Arcon fez com você, apenas pra gente ilustrar aqui uma situação, tem um nome, um termo em inglês, que é o manterrupting, né? É, isso mesmo, a junção de man, de homem, com interrupting, de interrupção. E foi isso que algumas pessoas acharam que aconteceu, Edgar, quando, na segunda-feira, a pré-candidata à presidência da República, Manuela Dávila, foi dar entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Então, tá repercutindo muito, tem vídeos editados, fizeram contas aí de quantas vezes ela teria sido interrompida, que isso seria muito superior a outros que já passaram ali pré-candidatos no Roda Viva. Questionou-se também a questão de um dos entrevistadores, que era o diretor da Sociedade Rural Brasileira, Frederico Dávila, ser coordenador do programa rural do Bolsonaro. Enfim, está repercutindo bastante isso que aconteceu na segunda-feira no Roda Viva durante a entrevista da Manuela. E nessa entrevista, entre os entrevistadores ali, compondo a roda, estava a nossa colega, a Vera Magalhães, analista de política aqui do programa 3 em 1 da Jovem Pan, que participou do Roda Viva ali, né, com outros jornalistas também. Vamos conferir a opinião da Vera. Ela gravou aqui um vídeo pra gente falando sobre essa polêmica toda envolvendo, né, a entrevista com a pré-candidata Manuela Dávila. Solta pra gente, Bruno. Bom dia, pessoal do Morning Show, Ed, Paulinha, Caio, todo mundo aí. Bom dia também aos ouvintes e aos internautas desse programa que eu adoro. Olha, virou uma polêmica, uma celeuma nas redes sociais, se houve ou não machismo na entrevista da pré-candidata do PCdoB à presidência, Manuela Dávila, ao programa Roda Viva, na última segunda-feira. Eu fiz parte da bancada. Eu disse no BR18, o site do qual eu sou editora, e também no meu Twitter, que eu não vejo essa imputação de machismo, que eu acho que isso é uma falsa polêmica. Pelo seguinte, na hora da entrevista, a Manuela foi sim interrompida algumas vezes e interrompeu também algumas perguntas. Ela se incomodou desde o início com a presença do Frederico Dávila, que é um dos coordenadores da campanha do Jair Bolsonaro entre os entrevistadores. Eu também achei isso impróprio, falei com ela, falei com a produção do programa, portanto não estou aqui quebrando nenhum off. Falei que achava aquilo indevido, que ter um assessor de um dos candidatos entrevistando outra só valeria, e até seria uma boa ideia, se valesse para todos os candidatos. Mas vários pré-candidatos já passaram pela bancada e não houve esse critério. Portanto, isso eu acho indevido. Mas ela, Manuela, já sabia de antemão da presença do ruralista lá e não se opôs. Disse que se opor passaria uma ideia antidemocrática. Portanto, eles esgrimiram ali, em vários momentos, trocaram farpas, trocaram acusações, mas de ordem política e político-ideológica, e não em questões de gênero. Não houve nenhum tipo de machismo. Interrupções? Houve. Houve interrupções também em outras entrevistas. Nas entrevistas que a gente tem feito aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan, as interrupções são a regra. As entrevistas têm sido bastante duras, bastante tensas, com muita contraposição entre os candidatos. Foi assim com Jair Bolsonaro, com Guilherme Boulos, com Ciro Gomes, todos eles homens, todos eles de pavio ali um pouco curto. Eu interrompo, o professor Vila interrompe, isso é questão de entrevista. O Brasil está muito acostumado com entrevista bobinha, entrevista fria, entrevista chapa branca, cheia de regras, que os candidatos usam mais para cortar como videozinhos para suas campanhas nas redes sociais. Entrevista não é isso. Entrevista não é palanque, entrevista não é debate. Entrevista é contraposição, é apontar tergiversação, é apontar contradições dos pré-candidatos. Só serve para isso. Só é jornalismo se for assim. A pré-candidata teve muita dificuldade de explicar a relação do seu partido com o PT, a relação dela própria com o ex-presidente Lula. Ela foi questionada por uma mulher da Folha sobre o fato do Lula ter feito declarações consideradas por alguns machistas naquele último comício dele antes de ser preso. E ela tergiversou sobre isso e ela pôs panos quentes. Ela foi condescendente com Lula em relação a isso. Então veja que a imputação de machismo vale para alguns momentos, não vale para outros. Eu sou mulher, convivo em vários ambientes de maioria masculina e eu, quando quero falar, eu tento me impor. Eu tento impor a minha palavra não no grito, não na base da imputação de interruption, mas na base dos argumentos e das ideias.
No dia lá, nos bastidores, nem a deputada e nem os outros parlamentares do PCdoB que estavam lá e falaram em machismo. Não teve isso. Falaram da presença, sim, de um aliado do Bolsonaro. Isso incomodou a todos. Mas essa imputação de machismo veio no dia seguinte para tentar criar o que, a meu ver, é uma falsa polêmica. Eu acho que os candidatos brasileiros têm que parar de mimimi, têm de dizer o que pretendem para o Brasil, quais seus planos e quais seus projetos. É isso aí, pessoal. Bom programa para vocês e boa discussão. Tá aí, agora a gente joga pra bancada. E o que vocês acharam? Vocês acompanharam a entrevista? Vocês assistiram a entrevista? Eu concordo com a Vera, porque eu ainda, apesar de ser novo, Edgar, eu ainda sou de uma época que quando você tinha uma entrevista assim, o pessoal falava, nossa, esses que são jornalistas bons, né? Porque encurralam ali o entrevistado, e principalmente um candidato a presidente da República. Isso faz parte do jogo. E a Manuela, apesar também de ser uma candidata nova, ela ainda tem um discurso da política velha, que tenta desviar, não responde a pergunta que é feita, né? Então, faz parte do jornalista você interromper. Foi divulgado um dado aí que ela foi interrompida 6 vezes mais que o Ciro no Roda Viva. Então, acho que, na verdade, o erro foram dos entrevistadores do Ciro. Você tem que interromper mais mesmo, você tem que apontar ali quando o candidato está se contradizendo, Veja só, os entrevistadores são outros. Isso que eu ia falar, essa questão dos entrevistadores serem outros, dificulta bastante se julgar se ali ela está sendo interrompida por ser mulher ou não. Se fosse sempre a mesma bancada, né? Exato. E os homens tivessem falado livremente. Aí você poderia fazer uma comparação. Exatamente. O uso que se faz de uma obra acaba fazendo parte da obra. Isso se chama pós-verdade. A verdade é o que a Vera falou. Ninguém do Partido Comunista contestou ali no Roda Viva no momento. Mas há o pós-verdade, que é o que se diz da obra, acaba fazendo parte da obra. Todo mundo está achando agora que o programa foi machista porque os sites aliados ao PCdoB falaram que foi machista, mas não foi o que aconteceu. E isso se chama pós-verdade, que é uma das categorias do fake news. Você atribui ao fato coisas acontecidas depois do fato que pela repetição fazem parte dele. E também recortes, né, Tonho? Olha, eu acho que para todo mundo por exemplo, saber, é legal você assistir a entrevista inteira para você ter a sua própria opinião. Porque tem muitos recortes circulando. A Vera até falou no Twitter dela que tem alguns recortes onde, por exemplo, a Vera estaria lacrando ou onde a Manuela estaria lacrando. Isso não interessa, gente. Se vocês querem ter uma opinião sobre esse programa, assista a entrevista inteira na íntegra. Ela interrompe algumas perguntas também, o que também faz parte do jogo. Olha, eu me vi totalmente nisso que você falou, Paulinha, porque eu primeiro vi o vídeo editado, picotado, com todas as interrupções ali, então, né, todos os embates que aconteceram. Falei, caramba, vou assistir essa entrevista, obviamente. Tinha perdido no dia do ao vivo. Assisti e, sinceramente, pessoalmente, não achei nada demais. A Manuela fala com uma veemência e com uma eloquência, uma energia em torno dos ideais nos quais ela acredita, que acaba gerando esse tipo de resposta na interlocução ali. Então, os jornalistas não fizeram nada mais do que o papel deles ali, de interpelar e colocar pontos para que ela respondesse exatamente o que estava sendo perguntado. Obviamente, teve um erro mesmo, crasso, de colocar esse sujeito ruralista para... Isso eu também achei. Trabalha na campanha do oponente dela. A não ser que os outros também tivessem sido colocados, mas o que não aconteceu. Agora, então... você vê que essas coisas acabam alimentando a própria atitude da Manuela quando diz, olha, você não está me deixando falar. Em vários momentos ela fez isso, interrompendo também as questões. Isso serve de munição total para a turba toda vir editar um vídeo e dar uma conotação diferente da realidade. Mas aí é a opinião de cada um, né? Meu caro ouvinte do Morning Show, cada vez que a gente coloca o programa no ar, é uma correria lascada, porque tem que fazer os últimos ajustes, inclusive com o programa no ar. E toda vez que a gente roda um vídeo, um áudio, geralmente o Edgar se vira pro computador dele para já programar o que vai entrar na próxima, na sequência, o Vinícius catando ali os depoimentos no Twitter e daí por diante. A Vera Magalhães, que a gente acabou de escutar, ela falou por pouco mais de 3 minutos nesse vídeo que ela gravou, que pro rádio é tempo demais, ou seja, seria tempo suficiente pra gente já arquitetar as próximas coisas que virão na sequência. Ao longo desses 3 minutos eu tava reparando, todos dessa bancada, inclusive a Paulinha que já tá aqui no estúdio com a gente, ficaram olhando pra televisão presos a cada palavra da Vera Magalhães. E vocês repararam que a Vera, ela não começou ontem na política, ela é editora, como ela se colocou, do BR18, é comentarista aqui da Jovem Pan, está
estado de São Paulo, enfim, tem uma longa carreira já passando pelo Jô Soares. Ela não começou ontem na política, ela sabe o que ela diz e fala com muita propriedade. Por isso, ela foi falando ao longo desses 3 minutos, sem repetir palavra, e vai costurando uma ideia na outra, a ponto de prender a atenção de todo mundo, inclusive eu tenho certeza de você que está escutando no carro, inclusive sem imagens. Ou seja, quando você fala alguma coisa que você sabe e diz com propriedade, você prende a atenção de quem estiver te ouvindo, independente se essa pessoa está percebendo isso ou não. Foi o que a Vera fez. A Manuela Dávila, ela tergiversou por várias vezes no programa Roda Viva, como bem a Vera Magalhães colocou, mas isso é já uma ferramenta do próprio discurso de esquerda. Ficar tergiversando, não responder bem, ficar passeando e fugir de um jeito ou de outro de uma resposta que não queira dar. Isso são ferramentas, não é sem querer, são ferramentas propositais, assim como se colocar sempre como vítima. Eu pude falar pouco, nem partiu dela, né, mas do próprio partido, olha, ela falou pouco, ela respondeu pouco, isso não tudo caso, faz parte. Ela falou muito, não foi o caso, não foi o caso. Eu, infelizmente, vejo na Manuela Dávila melhor do que as ideias, a beleza e a postura dela, mas aí eu acho que ela deveria estar concorrendo a Miss Brasil e não a presidente do Brasil. Bom, não sei sobre essa parte, mas o apresentador do Roda Viva, o Ricardo Lessa, até falou também sobre isso, disse que ela teve mais de 40 minutos de falas limpas, num total de 80 minutos, então falou pra caramba, e o que a Vera falou é verdade, esse pós-entrevista, no sentido do que também o Tonholi falou aqui, a Manuela tá alimentando que isso tenha realmente acontecido. Ela acabou, faz 11 minutos, de publicar no Twitter uma charge desenhada, onde ela diz aqui sobre mansplaining e manterrupting. Então ela tá realmente usando isso daí, né? Apostando de que ali aconteceu, de fato, essas interrupções aí com o discurso dela.